Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade à temática da nossa formação, ali iniciada pelo Padre Gregório, que é sobre Bíblia. Hoje vamos falar sobre monarquia e profetismo. Falar sobre Bíblia, um estudo bíblico, não é fácil, né? Porque não é só ler comentários, a gente precisa ir no texto, né? Na fonte, que é a própria Sagrada Escritura, e depois nos comentários exegéticos e tentar passar e sintetizar aquilo que pretendemos. Não é fácil, né? Vou tentar aqui sintetizar, sobretudo, né? Esse é a introdução à Bíblia. O tema de hoje é bem vasto, e como não temos tanto tempo para isso, espero que eu possa contribuir com esta formação, trazendo um pouco dessa pesquisa feita, né, a partir das fontes indicadas. O tema de hoje é profetismo, monarquia e profetismo, que está no livro 3 da coleção lá do CEBI, Curso Popular da Bíblia. Você depois pode estar recorrendo ao próprio livro, embora o próprio livro já é uma síntese, né? É uma síntese do tema, mas existem outras fontes de pesquisas, inclusive na internet você pode estar buscando lá para aprofundar mais e muito mais do que aquilo que eu vou tentar passar para vocês hoje. Na verdade não é passar, é partilhar, né? Partilhar um pouco daquilo que estudamos, que pesquisamos, que lemos. Cada vez que a gente vai falar sobre esse tema ou sobre qualquer tema relacionado à Bíblia, a gente não tem um HD, né, interno, vamos só passar, a gente precisa estar voltando novamente à fonte, ou às fontes de pesquisas e à própria Sagrada Escritura. Monarquia e profetismo. Para entendermos ou para falarmos de monarquia e depois do profetismo também, é necessário que nós falemos do sistema tribal, para depois compreender o que é a monarquia, o que foi a monarquia, como surgiu e por que surgiu, e concomitante com a monarquia, com o sistema monárquico, surgem também os profetas, né, o profetismo. Vocês se recordam que, né, talvez se recordem que quando Moisés saiu do Egito, estava ainda a caminho da Terra Prometida, conduzindo o povo. Era muita gente, muitos problemas. Onde tem gente tem problema, né? Sobretudo um número grande de pessoas, e muitos problemas iam surgindo. Moisés então se encarregava de resolver todos os problemas, né? Tudo. O sogro de Moisés, chamado Jetro, chamou Moisés e disse: olha, desse jeito você vai se cansar, você não vai dar conta, você vai morrer, depois morre também o povo. Então você aconselhou a Moisés, né? Forme grupos e coloque pessoas à frente de cada grupo para resolver os pequenos problemas e trazer a você só os problemas mais complexos. E assim Moisés fez, né? Ouviu o conselho de seu sogro e formou os pequenos grupos chamados as tribos, né? As tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, chamado também clãs, né? Mas as tribos, e à frente de cada tribo tinha alguém ali responsável. Foi aí que se deu os juízes, né? Foi o período dos juízes. Então, diante dos problemas que surgiam nas comunidades, nas tribos, os juízes resolviam esses problemas e só levavam de fato a Moisés os problemas maiores. Agora, lembrando que os juízes não tinham poder de governo, eles não governavam, não eram prefeitos, não eram governadores, nem muito menos rei, eram juízes, eram tipo que um conselheiro, apaziguador das coisas. Alguns juízes tinham a função também de sacerdotes. Samuel, a gente vai falar muito de Samuel, que foi um grande juiz, sacerdote, também profeta. Então eles tinham essa função também. E ainda abri um parêntese para dizer que
entre os juízes existiam também juízas, não eram só homens, tinha também mulheres. E uma dessas juízas, muito conhecida, muito conhecida, muito famosa, podemos dizer assim, foi Débora, né? Débora também teve um papel importante como juíza. Bom, essa foi foi o início desta organização. Apesar de não ter um governo, a Suprema Corte, mas existia a figura de Moisés, que mantinha esta unidade, através de Moisés, mantinha esta unidade entre as tribos. Era um sistema compartilhado, né? A vida compartilhada, a organização, os trabalhos, mas não tinha digamos assim, não era um sistema de pirâmide, né? Que estava o rei ou o governador lá em cima e o prefeito e descendo até aqui o povo embaixo, né? Inclusive uma luta do povo de Deus no início foi justamente contra esse sistema, digamos, piramidal, né? Um sistema piramidal a gente já sabe, né? Tem alguém lá em cima e um tanto de pessoas embaixo que está sustentando o que está lá em cima. É o que vai acontecer mais à frente, né? Mais à frente onde nós vamos chegar depois. Então, isso então funcionou muito bem. Agora, lembrando, abrindo um parêntese aqui, que nesse mesmo período já existia a monarquia, né? Ou seja, o sistema tribal era um governo compartilhado, né? Era um governo compartilhado. A monarquia não existia um governo compartilhado, era o governo de um só, né? Quem governava era o rei. Bom, nós vamos entrar ainda muito nesse mérito aí do rei, da monarquia. Mas, então caminhou muito bem. Acontece que Samuel teve um grande destaque como juiz. Samuel não era só juiz, mas ele também tinha a função de sacerdote e a função de rei. Mas Samuel envelheceu, né? Samuel envelheceu. O povo vivia também, quer dizer, além da organização, da comunhão, o povo era temente a Deus, né? O povo obedecia às leis, por isso o sacerdote tinha a função de manter aproximar, levar o povo a adorar ao Deus Javé, ao Deus que tinha libertado esse povo do Egito. Era uma das funções. Juiz para, né, a função de resolver os problemas, de julgar um e outro. O sacerdote, essa função de manter o povo próximo de Deus, do Deus Javé. E profeta também, com essa função de falar, de denunciar as coisas erradas e por aí vai. É um pouco a função dos profetas. Mas, como Samuel envelheceu, já tinha outros juízes também, mas dois filhos de Samuel, que foram constituídos juízes, chamados Joel e Abias, não seguiram o mesmo exemplo do pai. Samuel era um juiz exemplar, mas seus filhos Joel e Abias, como outros também, não seguiram o exemplo e começaram a se corromper, né? Se corromper como na função de juiz. E o povo, os anciãos chegaram então a Samuel e falaram: olha, nós não estamos satisfeitos com os juízes que temos, nós queremos um rei, né? A outra coisa também, deixa eu voltar um pouquinho, para essa transição. O que levou a essa transição? Foi um pouco isto, com a desobediência a Deus, com o abuso dos juízes, com a corrupção dos juízes. O que acontece? A gente sabe que, não sei, vai entrar ali no Antigo Testamento e vem muito claro isso. Quando o povo obedecia a Deus, a mão de Deus estava sobre o povo, protegendo o povo. Quando o povo desobedecia a Deus, Deus tirava a mão, né? Era um pouco assim.
Ou seja, o que o povo passava não era castigo de Deus, eu explico sempre isso, né? Mas assim, Deus está com a mão. Quando o povo diz, olha, não quero mais a sua mão sobre mim, aí Deus tirava a mão. Então, se Deus tira a mão, os inimigos vinham e atacavam e venciam os israelitas. Assim foi sempre a história do povo de Deus. E nesse período, lembrar também que nesse período em que o povo de Israel vivia o sistema tribal, né, o período dos juízes, já existiam reis, né, já existiam monarquias, mas não para o povo de Israel. Né? O povo de Israel vivia o período dos juízes no sistema tribal. Não existia, como eu falei, não existia um só que governava, mas era um governo compartilhado. E pelo fato de o povo nem precisava, né? Que o povo precisava de armas de guerra, disso e daquilo, de exército, não. Porque Deus era que estava com eles, Deus era que conduzia, Deus era que guerreava, Deus era que protegia, tudo era Deus, então o povo vivia tranquilo nesse sentido. Bastava obedecer a Deus, tinha terra para cultivar, a terra fértil, Deus já levou o povo até para uma terra muito rica, né, para um solo rico, para um solo fértil, e o povo então poderia viver tranquilamente, mas acontece que o povo desobedeceu a Deus. E nessa desobediência, como eu falei, como já existiam outros reis, outras monarquias, uma dessas monarquias, era do povo dos filisteus. Vocês já ouviram a história também, falar dos filisteus. Por exemplo, o Golias era um filisteu. E os filisteus, esses, como já era um povo nesse sentido organizado, tinha um chefe que mandava, que isso e aquilo, então ele já estava nesse sentido, estava bem à frente do povo de Israel, em certa organização da guerra. Por isso que nesse sentido o povo de Israel era um povo muito fraco, porque não tinha uma organização, não tinha a arte da guerra. E os filisteus já trabalhavam o metal, já tinha a arte, né? A arte do metal, né? Já fabricava, fundia o metal, já fabricava armas de guerra, já fabricava carros de guerra. Então eles tinham tudo para vencer o povo de Israel tranquilamente, que não tinha armas de guerra, que não tinha carros de guerra, que não tinha a arte da guerra até. E o povo então estava sendo ameaçado, as tribos estavam sendo ameaçadas pelos filisteus. Por isso o povo se preocupa com medo também, vai logo, diz a Samuel, olha, nós queremos um rei. Queremos um rei que reine sobre nós, queremos um rei como os outros reinos. Né? Samuel então se preocupa com esta reação do povo por dois motivos. O povo tinha razão. Primeiro, com a falha, com o desvirtuamento dos juízes, né? Dos novos juízes, e a ameaça dos filisteus. O povo diz, então, queremos um rei que reine sobre nós, que nos proteja dos reinos inimigos, dos filisteus. Aí Samuel se preocupa porque, né, constituir um novo rei, ou constituir um rei, tem um porém, ou seja, nós temos um único rei. Quem é o único rei? É Deus, né? Deus é o único rei. E escolher um rei é dizer, nós não temos só um único rei agora, temos outro rei. Mas Samuel leva a questão a Deus, e Deus diz então a Samuel, olha, faça o que o povo quer. Eles estão pedindo um rei, dê um novo rei para eles. Já constitua um rei, só que deixe claro para eles, né, o que será esse rei. É lá no livro dos Juízes, no capítulo 9, versículos de 7 a 15, tem uma fábula das árvores muito importante, interessante, que vai mostrar ao povo justamente o que é o rei, o que seria o rei. Diz que as árvores saíram à procura de um rei, chegaram a oliveira e disse, olha, queremos que reine sobre nós. A oliveira disse, eu jamais vou deixar de produzir azeite, a riqueza, isso tudo para que agrade aos homens, para reinar sobre vocês, de jeito nenhum. As árvores então foram
a figueira e disseram à figueira: ó, queremos que reine sobre nós. A figueira, da mesma forma, disse: eu deixar de produzir frutos doces, né, frutos agradáveis que agradam a Deus e aos homens, para agradar aos reis, para agradar a vocês? De jeito nenhum. Para reinar sobre vocês? De jeito nenhum. Chegam a videira e disse: olha, queremos que reine sobre nós. A videira disse: eu vou deixar de produzir vinhos doces que agradem a Deus, né, ou aos deuses e aos homens para reinar? De jeito nenhum. As árvores então vão até o espinheiro e diz: olha, queremos que reine sobre nós. O espinheiro disse: olha, se é de bom grado, eu vou reinar sobre vocês. Mas o que é o espinheiro? Né? Fura, maltrata, machuca, expolia. Então, esta é a figura, né? Esta é a figura do rei. O que acontece muito, né? Ainda quer dizer, não é só naquele tempo, mas o que acontece hoje, não com os reis, mas com muitos governantes que se tornam espinhos também, que matam, que sufocam, que maltratam o povo. E Deus diz então a Samuel, diz: olha, diz o povo que o povo não terá mais liberdade, o povo não terá mais terra, não, a terra não será propriedade do povo, mas do rei. As pequenas propriedades que vão ficar para eles, né, para eles ainda terão que pagar os impostos ao rei. Os seus filhos vão ter que trabalhar para o rei, fabricar armas de guerra, vão se tornar soldados, vão para a guerra e tudo mais. Deixe claro tudo isso aí para o povo. Mas mesmo assim, o Samuel fala para o povo, mas mesmo assim o povo ainda prefere o rei. E então Samuel é enviado para ungir Saul, que é o primeiro rei. Começa então aí o período da monarquia. Então a transição do sistema tribal e período dos juízes para a monarquia. Agora é um só que governa. Aí vem então o sistema piramidal, como eu falei. Está o rei lá que governa, que determina, que estabelece os tributos. Ele tem os ministros, né? Os ministros, mas o ministro não tem palavra decisória, não tem força, não tem poder, não tem autoridade. São os conselheiros, né? São os conselheiros do rei. Mas se o rei convoca para a guerra, todo mundo tem que ir para a guerra. Se o rei estabelece o tributo, o imposto, todo mundo tem que pagar imposto, o que o rei fala, então, e ainda que está todo mundo a serviço, enquanto que o rei era para governar, para reinar para o povo, não, o povo está para o rei, não o rei para o povo, mas o povo para o rei. Lá embaixo está o povo trabalhando, cultivando a terra, produzindo, pagando, levando para a corte, para comprar, para construir os palácios, para construir cidades. Então o povo se tornou um povo escravo também. Então começa com o primeiro rei Saul, que foi um período muito curto, né, o seu reinado, porque Saul se esqueceu, né, que ele havia sido ungido por Deus. E que o rei não tinha. O rei tinha, na verdade, sim, o rei tinha o poder sobre o povo em matéria de governabilidade. Mas, como eu falei, Samuel ele era juiz, era profeta e era sacerdote. A questão do culto, a questão da religião, permaneceu com o sacerdote. O rei não tinha autoridade sobre culto, sobre sacerdote, sobre matéria de religião. E Saul, então, diante da ameaça, aqui eu anotei, diante da ameaça dos filisteus, que vinha, que marchava contra o seu reino, e quando acontecia isso, era oferecido um sacrifício no templo, mas quem fazia era sacerdote. Saul, ele se esqueceu, né? Se esqueceu, não que ele se esqueceu, mas ele não respeitou esta lei. E isso desagradou ao povo e desagradou a Deus também, né? Desagradou a Deus por ele desrespeitar aquilo que era próprio do sacerdote. E aí, então,
começa a ruína do reinado de Saul, né? Depois Deus envia Samuel para ungir um novo rei, lembrando que o reinado de Saul foi de 1030 a 1100 a.C., ou perdão, de 1030 a 1010 a.C., apenas, a gente vê aí que apenas 20 anos, né? Foi, né? Diante do reinado de Davi, que foi bem mais de 1010 a 1070 e outros mais tempos ainda. Então nós vemos, era reinado de 40 anos, de Davi foi, ou de Samuel, ou de Saul, foi só 20. Então, Saul perdeu o trono, ele tinha um filho que poderia substituí-lo, ser sucessor dele. Tinha outro parente próximo, um parente chamado Esbocete, ele era descendente de Saul, mas também o povo não quis Esbocete como rei. Tinha um outro filho, Saul tinha um filho chamado Jonatas, e esse também abriu mão da realeza, porque ele já reconhecia a liderança de Davi. Outro ponto também, se falando de Davi, uma das coisas de Samuel, ele perdeu o seu poder, a sua força, porque desobedeceu, não respeitou essa lei ali, como eu falei, do culto, do sacrifício. Ele, como rei, tomou, né? Ele não respeitou o espaço do sacerdote, que deveria oferecer sacrifício. Ele se tornou uma pessoa vaidosa e invejosa também, né? Ciumenta e tudo mais. Por isso, diante do que Davi já representava, Davi ali antes de ser rei, ele venceu Golias. A gente conhece essa linda história de Davi que venceu Golias. Isso então despertou uma inveja de Saul. Ele procurou muitas vezes matar Davi. Davi se escondeu, fugia, e ele mandava soldados atrás de Davi. Ele próprio foi para matar Davi, até um dia que Davi armou uma emboscada para ele, e é uma historinha, não posso contar aqui não, mas não, Davi não armou uma emboscada, mas Davi estava escondido e ele estava à procura de Davi, e ali ele se descuidou. Davi chegou, teve a oportunidade de matá-lo, mas não matou, e com isso ele desistiu de matar Davi. Inclusive seu filho Jonatas tinha tantas vezes aconselhado, né, a não fazer o mal a Davi, porque Davi era uma boa pessoa, que Davi não era ameaça para ele e tudo mais, mas ele sempre perseguiu Davi até o dia que Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não matou. Então a partir daí ele desistiu de matar Davi. Bom, aí começa então com a unção de Davi, em 1010 começa o chamado a dinastia davídica. Davi reinou até 970 a.C., começando depois, em 970 a 1031, o reinado de Salomão. Em 1031, Salomão morre e sucede aí o seu filho Roboão. Depois de Roboão, também não foi um bom rei. Acontece então um enfraquecimento do império de Israel, do reino de Israel, que acaba acontecendo uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte chamado Israel, e o reino do sul, Judá. Esses são chamados os reinos divididos, cada um com seu rei. Ali, o reino de Israel teve como capital três capitais, teve em períodos diferentes: Siquém, Tassa e Samaria. E o reino do norte teve como capital a cidade de Jerusalém. Aí vem então a história corre, né? Vai para frente, muitos reis, tá? Agora, o que tem a ver então o período da monarquia e profetismo? Porque em cada período, cada reinado, existia um profeta ou profetas. No início, enquanto os reis
eram ali ungidos, quer dizer, eles sempre foram ungidos por Deus, eram escolhidos por Deus, mas enquanto os reis tinham muito claro que eles eram ungidos por Deus, tinha a missão de governar o povo de Israel, cuidar do povo, isso e aquilo, então tinha um profeta como conselheiro. A partir do momento em que existe, que vem então os desmandos dos reis, a vaidade, a opressão do povo, né, tudo mais, existe a história, né, ela tem muitas entrelinhas aí de rei que vai para a guerra, que toma outro reino, enfim. Tudo isso aí leva então ao surgimento dos profetas, né? Aqueles que eram antes como Samuel, né? Com a missão de Samuel. Samuel não teve a missão de Samuel não foi denunciar as injustiças, mas foi ali ungir os reis, aconselhar, era mais do culto, isso e aquilo, mas depois, então só dizer que no período de Saul teve o profeta Samuel, como eu já falei, a missão de Samuel, no período de Davi, o profeta Natã, no período do rei Acaz, o profeta Isaías, no período do rei Joaquim, o profeta Jeremias. Aí se você vai pegar, isso é bem, a gente não tem assim, não digo uma visão clara, mas para você, né, ver qual a temática, mas é possível, você precisa ler cada tempo, né, os livros bíblicos ali do Antigo Testamento, e vai aparecer o rei que naquele período o profeta no período daquele reinado, e vem dizer aqui, né, o profeta Isaías, ele é dividido em 3 momentos, primeiro, segundo e terceiro Isaías, e ele surge num contexto mais de animação do povo, de esperança. Por exemplo, o profeta, ele é alguns livros, alguns capítulos do profeta Isaías é antes do exílio na Babilônia, outros depois do exílio na Babilônia, até durante. Então ele tem esses três momentos. Um é quando o povo está lá no exílio na Babilônia, e o Isaías vai lá dizer, olha, animai, Deus, o Javé, Deus vai tirar vocês daí, vamos voltar para Jerusalém, vamos reconstruir a cidade, enfim. Então, só para a gente entender aí. Então, outros profetas vêm para denunciar o povo, denunciar o pecado do povo, denunciar os reis, os desmandos dos reis e por aí vai. Deixa eu ver aqui onde se encontra mais claramente. Bom, mas então é exatamente isto, monarquia e profetismo. Aí onde está a associação dos reis, dos monarcas, com o profetismo. Né? A gente vê Jonas, vai lá em Nínive para denunciar não só o povo, mas o rei também, por isso que disse ali que o rei os ninivitas fizeram penitência, até mesmo o rei que se vestiu de saco e decretou ali que o povo tinha que fazer jejum e penitência durante tantos dias para aplacar a ira de Deus que estava para destruir ali a cidade de Nínive. Nínive estava ameaçada e por aí vai. Bom, eu encontrei aqui um pouco, por exemplo, Amós, profeta Amós, ele condenou a corrupção das cidades, as injustiças sociais, a falsidade do culto no templo, denunciou os ricos opressores, que construíam os palácios, bem como as mulheres e as especuladoras do comércio, o falso culto. Olha então o tanto de coisa que Amós denunciou, né? Os reis, povo, os comerciantes, as mulheres, os próprios sacerdotes, o falso culto. Deixa eu ver se você encontra outro aqui. Então é isso, gente, né?
Quando a gente tem um tempo limitado, a gente tenta sintetizar, que a gente acaba sintetizando até demais. Mas espero que tenha dado para compreender um pouquinho, pelo menos despertado em vocês a curiosidade maior ainda sobre esse tema monarquia e profetismo, ou para a compreensão do período né, dos reis, do período dos juízes e por aí vai. Então, bom, vocês vão assistir, fazer as perguntas, as dúvidas, e eu preciso, viu, irmã, que receber isso, porque senão você me pergunta e eu não dou conta de responder, né? Aí eu tenho que pesquisar bem para responder realmente o que deve ser respondido, né? Muito obrigado pela confiança da irmã, de vocês também nesta breve apresentação. Sei que jamais, né, os grandes exegetas não esgotam, nem esgotaram, e muito menos pobre de mim, né? É só um pouquinho daquilo que a gente pode contribuir com a formação de vocês catequistas. Isso nos ajuda também. Cada vez que eu vou preparar aula, eu tenho que pesquisar, e eu preciso relembrar, estudar e aprender mais coisas também que a gente ainda não tinha ainda estudado. Tá certo? Boa pesquisa, bom encontro, bom estudo para vocês. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Continuemos em oração, pedindo a Deus também pela nossa saúde, pela saúde da humanidade e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus.